Meu nome é Temístocles Saldanha, sou atleta de karatê há aproximadamente 42 anos. Entre o Ministério, o ensino, e o tempo que eu fui da seleção baiana, fui atleta do Acrópole, a minha origem é no Acrópole, no ginásio Acrópole. Eu entrei em karatê no ano de 1972, no dia 25 de abril de 1972. E estou conseguindo dar continuidade a esse treino. Eu costumo dizer que eu estou iniciando. Eu sempre estou recomeçando a treinar. E eu não sou aquele tipo de atleta que promove atos muito prolongados entre um período de parar ou continuar. Estou sempre dando um jeitinho de fazer alguma coisa no karatê, seja ensinando, seja treinando. A minha formação cultural, eu sou fisioterapeuta e graças ao próprio karatê foi que, após ter ensinado aí mais de 30 anos dessa arte marcial que é extremamente aquela, eu chamaria faz parte do meu modo de vida mesmo, literalmente. Se eu tenho uma família, esposa, filhos, eu tenho um karatê que me proporcionou chegar a ter uma família, a chegar a ter uma formação. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu entrei na faculdade com 51 anos de idade, após passar 31 anos sem ler nada. Eu lia somente jornal, revista, coisas comuns do dia a dia de qualquer cidadão. E aí, houve um dia que eu, de kimono, eu me insatisfiz com o meu momento cultural, o meu momento intelectual e até eu diria o moral. E aí disse para mim mesmo, vou entrar na faculdade. E fui lá, entrei, graças a Deus concluí o curso e voltei ao karatê. Foi um período que eu sofri muito porque a princípio, eu achei que deveria me afastar do karatê para estudar. Foi um grave erro, porque eu comecei a não me sentir bem. Até que um dia uma professora, uma grande amiga minha, disse assim, há quanto tempo você não dá um soco de karatê? Eu disse, poxa, tem uns 6 meses. Ela, volte urgentemente. E foi aquele conselho que me fez eu voltar ao karatê, acabar o meu curso de uma forma melhor. E assim que eu acabei o curso, antes de acabar o curso, eu já estava de novo vestindo kimono de uma forma integral. Quanto à minha história no karatê, ela se iniciou na luta livre, quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos. Da luta livre, no tempo de Valdemar Santana, Maneca Santana, eu treinei com esse pessoal todo, eu era garotinho ainda. E aí daí eu saí da luta livre, que era muito pesado, que só tinha de criança naquela aula eu aí fui para a capoeira. Fiquei na capoeira uns 2 anos. E na capoeira eu tive a sorte de que o meu professor, naquela época, o professor King, ele era faixa verde de karatê. Treinei judô também. E tudo me levava a um dia começar a treinar karatê, porque eu só conhecia karatê de revista. As informações eram muito escassas, mas aqui nós tínhamos uma revista do esporte, em preto e branco ainda e tal. E eu lia aquela revista e eu via aqueles golpes de karatê e aquilo me deixava assim, como diria, o termo correto é assim, eu ficava entusiasmado com aquilo que eu via. Mal sabia eu que um dia eu iria treinar karatê. Eu já treinava judô. E aí o que aconteceu? O meu professor de judô disse assim, você já pensou na possibilidade de você treinar karatê? Por quê, professor? Rapaz, você tem uma tendência para isso. Eu sei que você gosta de judô, mas experimente. Coincidentemente, meu professor de capoeira também era karatê. E aí começou uma história. As minhas primeiras aulas foi no Mosteiro de São Bento. Eu treinava com alguns padres. Não tinha graduação, não tinha nada, porque o professor era só um faixa verde. Mas de uma dedicação muito grande. E a seguir aí, eu fui para o Acrópole. Lá comecei com o professor Ivo Rangel, até pegar a faixa preta, primeiro dan. Daí eu fui para Ascaba e fiquei treinando com o mestre Matilda e o mestre Caribé.
Me graduei até o 2º grau e logo após eu fiquei independente. Foi quando eu criei a Academia Garra, naquela época, que até hoje funciona, em 1979. Fui atleta da seleção baiana durante 9 anos. Quando meu primeiro ano que eu frequentei os treinamentos, eu era faixa verde. E aí o professor Matida, que era o treinador da equipe, disse: olha, você ainda não tem maturidade para participar de um campeonato nacional. Mas fique firme nos treinos que seu dia chegará. No ano seguinte eu era faixa roxa. E aí eu já fui a participar do campeonato brasileiro. E aí eu fiquei mais 9 anos como atleta de kata, comitê. Naquela época não havia tanta variedade de competição. E aí tanto era atleta de kata como de comitê, da seleção baiana. Logo a seguir, o último campeonato que eu participei foi em 1982. Aí eu já tinha fundado o Clube Garra, aí já estava me integrando mais ao trabalho de professor, né, de instrutor. E aí eu fui percebendo que a qualidade técnica estava caindo, que eu já não treinava tanto quanto antes. Quando eu era atleta, só atleta, eu treinava uma faixa de 4 a 6 horas por dia. Quando eu passei a ser atleta instrutor, aí caiu para 2 horas, aí eu já chegava no treinamento cansado, o rendimento caiu vertiginosamente. E aí construí essa carreira também como instrutor, contribuí para a formação de aproximadamente 300 faixas pretas, alunos oriundos da própria Garra. No meu currículo também veio o convite para ser treinador da seleção baiana de comitê, no qual eu tive a felicidade de ter como atleta o professor Enobaldo, entre eles. Foi 2 anos eu fui treinador deles. Depois eu passei a ser técnico de kata, também Enobaldo na equipe e mais alguns outros. E fomos muito felizes porque ajudamos a Bahia, contribuímos a Bahia a trazer muitos títulos de campeão. E de lá para cá, como eu te disse, os tempos passaram, continuei dando aula, ensinei em vários interiores. Né? Eu acredito que dos professores que mais ensinam no interior, mais foi por aí. Ensinei em Terra Nova, Teodoro Sampaio, Madre Deus, Candeias, na Ilha de Bom Jesus, Olindina, Itapicuru, até hoje ensino lá, Nova Soure, Sátiro Dias, e por aí vai. E aliado a isso, sempre tentando contribuir com o karatê baiano, como sendo árbitro, sendo examinador, participando de aulas, de eventos. Sempre fui da comissão técnica do karatê tradicional, e aí sempre que possível, eu dando a minha colaboração para manter esse esporte tão digno do nosso esforço, do nosso trabalho contínuo, né? Porque se nós não continuarmos e pensarmos, não, minha fase já passou, aquilo que nós tanto admiramos no karatê, isso não permanece, isso não continua. É preciso que nós estejamos aí na frente desse trabalho. Atualmente eu fui convidado pelo professor Álvaro da Academia ACA para treinar com ele já há algum tempo. Já venho treinando com ele desde o tempo da faculdade, há uns 5 anos, há 6 anos. E agora, como eu estou me sentindo melhor para treinar mais, aí eu agreguei os treinamentos na Academia ACA aqui na Reflexo. Só que o professor Enobaldo, que é um incansável batalhador em nome do Karatê Reflexo, do Karatê em si e da própria Academia Reflexo, agora ele me fez um convite para também ministrar aulas aqui. Então eu estou treinando aqui e ministrando aulas aqui no horário das 5h30 da manhã. Isso é um trabalho que eu estava correndo, porque quando eu me formei eu disse, não vou mais dar aula. São equívocos que a gente comete. Porque, por exemplo, eu não dou aula vírgula. Se você olhar, todo sábado de manhã, às 8 horas da manhã, às 10, das 8 às 10, eu dou aula num projeto social que eu ministro essa aula há 10 anos. É um projeto solidário, gratuito,
para crianças a partir dos 6 aos 18 anos. Fica ali na Boa Vista de São Caetano. E eu faço isso há 10 anos, com todo prazer. Então eu nunca parei de ministrar aula. Eu só não voltei a trabalhar com o intuito financeiro, de angariar fundos, com horários normais, com espaço meu, não. Mas eu continuo dando aula. E eu dou uma aula todos os meses, ali naquele triângulo, no semiárido, entre Nova Açores, Olindina, Itapicuru e desses 3 municípios, aos professores da região. Todo mês, toda a primeira quinta-feira do mês eu estou lá dando aula aos professores. Então, na verdade, eu não me afastei, porque a gente tem que compreender que temos responsabilidades quando chega aonde eu cheguei. Então, não é só dizer assim, olha, vou ali e agora não conte comigo para dar aula. Não, porque tem pessoas... Esse esporte ele é fantástico, ele tem algo assim que você é inexplicável. As pessoas acreditam no seu trabalho e às vezes quando você olha para elas, você não tem como negar que você precisa continuar a estar participando, ajudando, contribuindo com aquilo que você adquiriu. E essas pessoas precisam disso para que possam ter a oportunidade de chegar aonde você chegou ou mais ainda. E você pode ser o caminho. Então, às vezes eu digo que não quero, mas aí eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e digo assim, me pergunto por que você chegou onde chegou. Se você para, você pode estar sendo um desestímulo para quem quer chegar. Porque precisa caminhar pelo mesmo caminho que você caminhou. Você não teve um elemento facilitador para chegar aí, mas você pode ser um elemento facilitador para quem vem atrás de você. E isso me faz refletir e aí muda de opinião, porque é por um bem, né? Que é o bem do esporte. O meu bem não conta, porque eu já sou beneficiado todos os dias quando eu chego aqui e saio suado do treino. Então, por que não ouvir os meus pares? Vamos lá, você tem que retornar. Tem que ouvir, porque senão eu vou bancar um sextudão, um boçal, intocável. Não, já fiz minha parte, agora só vou no dia que eu quiser. Não é bem assim. Tem um momento da vida que você não se controla, você não se governa. As situações, as condições à sua volta, no seu entorno, é que dizem o que você tem que fazer. A Reflexo é consequência de uma base, de um início, uma base sólida. Quem iniciou a Reflexo foi o professor Azé, que me antecedeu nessa entrevista. Ele é uma pessoa séria. Ele tinha pensamentos que não era só criar uma academia numa área nobre, faturar dinheiro. Ele queria dar prosseguimento ao que ele aprendeu, principalmente aplicando o lado filosófico, além do técnico. Resultado, chamou para o lado dele também um contemporâneo nosso, o professor Sérgio, que não está conosco mais, mas o saudoso Sérgio, e que veio, ele era uma pessoa espetacular. Se você tirasse o kimono para conversar com ele sobre filosofia de karatê, você saía maravilhado dessa conversa. Por quê? Porque ele era um expoente dessa área do karatê. E a Zé agregou a ele a sua companhia. E de lá para cá, não me lembro quem foi mais que trabalhou, essa herança foi passada ao professor Enobaldo. O que aconteceu? No passado, eu e o professor Enobaldo e mais um grupo de professores, professor Eckner, professor Álvaro, professor Sérgio, treinávamos na Reflexo, que funcionava no 2 de julho. A nossa história começou aí. De lá para cá, Enobaldo sempre esteve ao meu lado e eu sempre estive ao lado dele. Como? Como companheiros de viagem, como atletas. Eu sendo treinador, ele sendo atleta. Ele me convidando para os eventos, eu participando. Ele foi muito... Todos os anos ele era árbitro lá nos meus campeonatos internos da Garra. E nós sempre tivemos lado a lado. Cursos, sempre tivemos juntos. Esses cursos aí, feitos por esse Brasil afora, sempre tivemos juntos.
E sempre tivemos atuando junto, eu e Enobaldo. Então, a minha relação com o Reflexo começou com o Enobaldo. Quando você tem uma ideia, quando eu estava entrando na faculdade, ele tinha um estalo assim, ele me convidou para dar aula no primeiro semestre, ele sabia a barra pesada que eu ia enfrentar na faculdade. E me motivou, me estimulou, e eu vim aqui, dei aula, um período aqui. De lá para cá, antes de nós pensarmos em ser karatecas lado a lado, nós dois suando junto kimono, nós temos uma amizade muito forte. E Enobaldo nunca perde uma oportunidade para me fazer um convite de alguma coisa. Eu digo sempre para ele, eu vou me vacinar contra você, mas não adianta. Daqui a pouco ele chega, tem, mas não sei o quê. É o jeitão dele, né? E aí, a minha relação com a Reflexo é antiga, desde quando nós treinávamos naquele tempo lá do 2 de julho. Eu, ele e os outros professores. E de lá para cá, é de se notar sempre uma coisa. A minha relação com ele é aquela relação de amizade. Por exemplo, quando a gente se vê, que a gente demora de se ver, de se falar, você vê o nosso brilho nos olhos, a satisfação de se ver. Você vê que a segunda academia, não desprezando os meus amigos, que está sempre com as portas abertas, que eu escolhi para vir treinar, foi a de Enobaldo. A primeira foi a de Binho Álvaro, que é a minha de relação de Enobaldo comigo, é assim, pau a pau, ombro a ombro, amigo, amigo. A de minha com Binho é como se eu fosse aquele cara que Binho ouve muito, pai, professor Álvaro. Sempre estive ao lado dele também. E ele sempre ao meu lado. Enobaldo já é uma coisa mais, sabe, amigável, assim, pessoal, mas é uma coisa que ele sempre ele tem uma maneira de me cativar quando ele frisa valores. Não, você não pode, você não pode, você não pode. Ele já vem assim comigo. E daí, é fácil, eu me toco. Encontrei Enobaldo, passei uns dias sem ver ele, encontrei Enobaldo agora no último exame de faixa preta. Ele já me veio com 3 convites. Um para fazer o curso de campo, da Chuco, o outro para dar essa aula, o outro para participar de uma aula à noite. Ele sabe como ele é, né? É uma máquina. E, olha só, o que esses 30 anos de Reflexo reflete uma coisa. Houve um início com o professor Zé e o professor Sérgio, e Enobaldo deu continuidade, se continua com Enobaldo. A base foi muito bem feita. E o topo da pirâmide, essa formação de 30 anos, está sendo muito mais ainda. Por quê? Porque quem continuou é um indivíduo tão compromissado como quem começou. Você observe ao lado quais são as pessoas que se aproximam do Enobaldo. São pessoas de valores, são pessoas de caráter, são pessoas que querem trabalhar, porque não vão achar nele outra coisa que não seja isso. Enobaldo é um expoente. Eu sou suspeito para falar de Enobaldo, mas tem que ser justo. E os 30 anos de glória, porque são glórias dessa academia, você não conta os prêmios, os títulos. Você vai ver que quando você conversa com ele nem se lembra disso. Ele se lembra do hoje, do aqui e agora. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E vem como um trator. É por isso que esses 30 anos são 30 anos de sucesso. Teve uma base muito boa e a continuidade. A construção da pirâmide não nega a base. E isso deve-se muito a esse trabalho enraizado que o professor Enobaldo e sua equipe de colaboradores realizam. O Karatê, ele é a minha vida. Eu só permaneci na faculdade por causa do Karatê. Você já ouviu falar inúmeras vezes da palavra Zanshin. Quando eu estava estudando, inúmeras vezes eu chorava. Eu ia para o 3º andar e estudava sozinho. E às vezes eu me sentia vencido pelas matérias, que eram longas, grandes. Fisioterapia é um curso pesado para um jovem, imagine para mim que já cheguei na idade média. E aconteceu o seguinte, às vezes eu me ajoelhava para falar com Deus, mas era que eu não aguentava, eu estava me sentindo frágil. Resultado, às vezes eu sentia Deus dizer assim, cadê o Zanshin?
Mas não era o Zanchin que eu aprendi, era o Zanchin que ele dizia assim: cadê o Zanchin que você cobrava de seus alunos? Agora é sua vez. Era a maneira que eu via Deus me dar a mão. E aí eu respirava, enxugava as lágrimas, bebia um pouco de água e sentava no livro de novo. Só largava depois que eu absorvia o assunto que não queria entrar. E aí eu descobri que sem ele eu não chegaria ao final, porque nos primeiros 15 dias de faculdade, eu disse a várias pessoas: eu vou largar a faculdade. Por quê? Porque eu fui muito pretensioso. Eu deveria fazer educação física. Mais leve, eu já entendo um pouco, já está na minha área. Eu deveria ter feito educação física. Eu fui muito pretensioso quando me matriculei para fazer fisioterapia. Eu não tenho esse cacife todo, eu não sou inteligente. Aí começava a me depreciar. Mas eu tenho uma família, minha esposa, se eu estudante, eu chamo ela de sétimo, minha mãe é oitavo. O que eu tenho que dizer hoje todo dia, ela tinha tranquilona, e meus 2 filhos. Meu pai, eu nunca vi na vida o senhor abandonar nada. Aí eu olhava assim para ele: entendo vocês, o que é que vocês estão vendo em mim? Era assim. E as inúmeras noites que quando eu não suportava, eu chorava mesmo. E aí o Zanchin vinha, mas não era o Zanchin que eu cobrava. Deus me disse uma vez: cadê o Zanchin que você precisa mostrar? Não é quando você foi campeão, quando você dava 2 QA e entrava, não. É para a vida. A vida está te treinando. E aí, vai abandonar o treino? Então foi aí que eu percebi que o karatê era muito mais presente na minha vida, até quando eu dei aquele ato de me afastar um pouquinho para estudar, do que eu imaginava. Porque tudo que eu tirei não foi de amigos, tapinha nas costas, aqueles que me admiravam, nada disso. Foi do próprio karatê. Trazendo para a vida real, eu precisava te contar isso, que pouca gente sabe essa minha história. Sabe por que eu precisava te contar isso? Porque quando alguém me vê na vida, aí na rua, diz: pô, pai, você, rapaz, como é que você aguentou fazer aquilo? Você é admirável. Mas nunca me viram de joelho, chorando, tentando vencer aquilo que a vida me impôs, a prova, a expiação. Tá? Por isso que eu tinha que te contar essa história. Peço desculpa pela emoção, mas é difícil porque ficou marcado. Mas eu posso te dizer também, depois das lágrimas só vieram sorrisos. Por quê? Porque eu me tornei um homem mais forte, mais maduro, e eu acho que abaixo de Deus eu posso tudo. E agora, respondendo a sua pergunta, o que o karatê me dá é uma coisa difícil de o ser humano ter: equilíbrio. Não tem situação ruim para mim. Existem situações difíceis, mas o próprio equilíbrio me diz: calma, pare. Ou você para, ou recua antes de avançar. Estude a situação e veja se vale a pena seguir, ou vale a pena recuar, ou mudar de estratégia. Esse equilíbrio, ele é composto de força, bons pensamentos, boas atitudes, um comportamento. Eu não sou santo, mas eu tento ter um comportamento mais ilibado possível. Não para ser admirado, para o que as pessoas comentem, mas que possa ser notado e imitado por aqueles que querem ter o sucesso que eu tenho. E quando eu falo de sucesso, eu não falo de sucesso financeiro. Eu falo do sucesso moral que eu adquiri através do próprio karatê, do sucesso intelectual, porque foi o karatê que disse: vá para a faculdade porque você não está contente com o seu momento intelectual nem cultural. E foi ele que me sustentou, os amigos, a família.
E quando eu saí desse treinamento, eu considero a faculdade um treinamento. Aí eu me vi um homem cheio de planos, aberto, mais modesto, mais humilde e muito mais feliz. E olha que maravilha, eu com 59 anos, ávido por treino de karatê. Por treino de karatê, não é por dar aula de karatê, não, por treinar karatê. Ao lado de pessoas, aí você viu, acabou de presenciar uma aula em que o mais velho de idade era eu. Mas aí, pronto para aprender, não é só para ensinar, para aprender, para trocar conhecimentos, ouvir, aprender com os mais novos, aprender com os mais antigos. E está aí pronto também para retribuir isso que o karatê me deu. Imagina, eu estou aqui na Reflexo, dando uma entrevista hoje. Vou te confessar uma coisa que eu te falei nesse instante, vou te confessar ao vivo. Eu tinha o maior medo de uma entrevista. Sempre fui avesso a isso. Hoje eu estou aqui tranquilo com você, conversando, dando essa entrevista. Olha que transformação o karatê conseguiu fazer comigo. Precisei fazer outras coisas? Sim. Precisei querer mudar. Mas hoje em dia eu te garanto, eu sou um tenista totalmente diferente do que eu era antes. Com certeza, aqueles que por mim passarem ou que estiverem ao meu lado terão experiência. Se antes gostavam da minha companhia, como instrutor, como linda, hoje gostam muito mais e vou gostar muito mais, porque eu tenho muito mais para contribuir. Eu chego na academia, coloco a calça e vou começando a pensar. Coloco a jaqueta. Quando eu acabo de dar o nó da faixa, eu já sei o que é que eu vou dar. Ministrar. Então é impossível falar em planejamento técnico, mas posso lhe afirmar que tudo que virá, dependendo de mim, é para que se mantenha na Reflexo um padrão de excelência como sempre teve. Sempre para melhor. Nada de comodismo. E com certeza, quando o Nenobaldo apontou o dedo para mim, para me convidar, ele não espera outra coisa. Não posso decepcionar. O karatê, ele é um esporte que ele contribui tanto para a formação integral do indivíduo, como para a sua personalidade. O importante do praticante de karatê, e para aquele que não é praticante, para o praticante de karatê, para aquele que não é praticante, é começar conhecendo os atributos que esse esporte maravilhoso proporciona. Por exemplo, quando você pergunta a um pai que vem matricular um filho na academia, ou a um atleta, ou a uma pessoa que nunca praticou, um indivíduo normal, por que você veio treinar karatê? A primeira resposta que ele diz é o quê? Para treinar a mente e o corpo. Fazer um exercício mental, um exercício físico. Só que os atributos do karatê, eles vão muito, mas muito além disso. O karatê, ele trabalha a personalidade do indivíduo, ele trabalha o equilíbrio, ele trabalha a força, tanto mental, força física. Ele convida o indivíduo a se concentrar melhor. Ele convida o indivíduo a trilhar um caminho moral, ou seja, fazer as escolhas que aparecem no caminho dele, que ele cria dúvidas. O karatê dá esse discernimento, isso é muito importante para o karateca. Para as crianças, então, ela traz a criança aquele momento de ludicidade, brincadeiras, mas ao mesmo tempo vai fomentando a responsabilidade, o competir, o perder, o ganhar. Isso é muito bom quando a criança está em desenvolvimento, porque ele começa a aceitar da vida o que é favorável e o que é desfavorável. E o karatê proporciona isso. O indivíduo normal, o adulto normal, o que é que vai fazer com ele? Vai dar uma excelente forma física, vai também proporcionar a ele, através desses benefícios que eu falei, companhias muito boas,
vai também trazer a ele momentos de lazer. E o final vai estar sempre cobrando, mexendo com a consciência dele. Porque não tem como você ter equilíbrio, ter uma boa conduta, se você não utilizar aquela concentração que o karatê lhe convida sempre. E se você ganha, adquire, entende esses atributos que o esporte te dá, força física, desenvolvimento mental, a sua inteligência vai melhorar bastante. O que é que vai te trazer para a vida normal? O equilíbrio, a vontade férrea de realizar, fazer boas realizações, de seguir em frente. Quando encontrar as barreiras da vida, você vai fazer o quê? Parar, graças a esses conhecimentos, analisar e ver que atitude tomar. Se você vai em frente, se você recua, se você dribla aquela barreira. E isso você adquire com certeza no karatê. Eu aconselho a qualquer pessoa, conheça ou não o karatê, aqueles que treinam, continuem, mesmo os que pararam, porque o retorno vai fazer com que ele se sinta como aqueles bons momentos que eles tiveram no passado, que eles teve no passado. Aqueles que nunca treinaram, experimente. É uma arte marcial nobre, é uma arte que mexe com o indivíduo, é uma arte que polda o indivíduo. Então vale a pena experimentar. E aqueles que, como eu, persistem, pessoal, tem uma coisa a indicar. Continue. Continue, porque se ele não fosse um esporte ímpar, o que faz a gente se realizar quando pratica, faz a gente se sentir bem, eu não estaria voltando para ele depois de algum tempo parado. E olha que eu estou com 59 anos de idade. É isso que eu dedico a todos. Conheçam o karatê, se aprofundem, estudem. Principalmente, conheçam os atributos que esse esporte tem para lhe mostrar. Ouça.